Muito bem, paz seja sobre a sua vida. É um prazer mais uma vez poder compartilhar com você a palavra de Deus. Sou o pastor Oséias e estamos aqui com a missão de compartilhar com você aquilo que nós temos aprendido na Bíblia Sagrada. Antes de nós entrarmos no nosso assunto, que é falar especificamente sobre as obras da carne, continuando a temática que trata sobre amartia ou amartiologia, a doutrina que estuda o pecado. Quero lembrar você de se inscrever em nosso canal caso não seja inscrito e gostar do conteúdo. E também compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não deixe também de acionar o sininho para que sempre que nós postarmos conteúdo no nosso canal, você ser notificado e poder nos acompanhar em primeira mão, ok? Então, vamos ao texto de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19, tratando acerca das obras da carne. Quando nós fecharmos o assunto das obras da carne, falaremos um pouco sobre o fruto do Espírito, que é a sequência do texto de Gálatas 5, 19, 20. Aí vai entrar a questão do fruto do Espírito e suas virtudes. Mas vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo de número 19. Diz assim o texto sagrado: porque as obras da carne são manifestas publicamente, as quais são prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, segue a leitura, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias com orgias e todas as coisas semelhantes a estas. Como já vos disse antes, também vos digo agora: os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Então, essas práticas, as obras da carne, e esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, como eu prometi que falaria de maneira individual de cada obra da carne, dando o seu significado, o que o texto está dizendo, o que essa palavra na Bíblia, extraída, transliterada do grego, traduzida para nós, quer de fato falar ou estar dizendo, ok? Então, vamos fazer aqui uma exegética bem simples, bem rasa do texto em si. Então, ele vai falar aqui, vai enumerar e vai nomear, na verdade, cada uma das obras da carne. Não são só estas. Existem muitas outras obras da carne. Por isso ele fala no final da enumeração das obras da carne e coisas semelhantes a estas, ok? Porque existem muitas outras coisas, outras práticas, outras obras da carne que são semelhantes a estas. Eu falei também em um vídeo, também aqui em Amartia, em nosso canal, sobre alguns pecados que são da mesma família, do mesmo conjunto de pecados, ok? Por exemplo, há os pecados sexuais, que são prostituição, adultério, fornicação, lascívia, que tem a ver com a sensualidade, a exposição do corpo de forma sensual, para atrair atenção, para gerar o desejo e ativar o impulso do sexo oposto. Então, isso é lascívia. A lascívia está relacionada com a sensualidade. Faz parte dos pecados sexuais. Então, é uma família de pecados. É uma forma de nós dividirmos os pecados, os nomes e as suas práticas e os seus significados para nós melhorar a nossa compreensão ou nos dar uma melhor compreensão dos pecados, que são pecados sexuais, e nós vamos entendendo sobre isso, ok? Então, vamos lá. O primeiro nome aqui descrito pelo apóstolo Paulo é prostituição. A primeira obra da carne que ele apresenta aqui é prostituição. E o pecado de prostituição, a palavra prostituição no grego vem da palavra porneia. Porneia.
Daí surge o nome pornografia. Pornografia vem da palavra porneia. Então, é relação sexual ilícita. Relação sexual ilícita. Então, também tem a ver com comercializar o corpo. Ou seja, dar o corpo em troca de recursos financeiros ou de bens materiais. Então, isso é prostituição. É o sexo pago. Isso é prostituição. Então, ele fala que uma das obras da carne é a prostituição. Deixa eu te destacar algo muito importante e que poucos falam sobre isso. A pornografia, que é justamente uma derivação da prostituição, da palavra porneia, que daí veio a palavra pornografia. A pornografia nada mais é do que um culto, quando a pessoa ela está praticando pornografia, quando ela está, ela está desfrutando a pornografia, fazendo uso da pornografia, ela está cultuando demônios. Ela está cultuando demônios. Eu não vou focar nesse assunto aqui, mas eu quero que você entenda e comece a pensar. Há muitos textos na Bíblia Sagrada que falam desse assunto. Existe até mesmo um texto no livro do profeta Zacarias que fala que haveria um tempo na terra em que a pornografia teria um alcance mundial. Seria um poste ídolo, seria um altar estabelecido no centro da terra, aonde o culto a essa entidade seria de um alcance mundial. E isso é uma realidade hoje. E um dos pecados mais graves que Israel sempre cometeu foi justamente o pecado sexual, pecados sexuais. Okay? Eram dois pecados gravíssimos. Havia muitos outros pecados, mas haviam dois pecados que era comum, que tornou-se praticamente uma iniquidade. O que é isso? Era um pecado que era comum, cultura e tradição dentro do povo de Israel, da cultura israelita. Isso não pode ser negado porque por muitas vezes Deus falou sobre isso. E os cultos que eram feitos aos deuses pagãos pelo povo de Israel, todos, na sua maioria, não vou dizer todos, mas na sua maioria, 95% dos cultos pagãos de Israel envolvia o sexo ilícito, envolvia um tipo arcaico de pornografia, ok? A diferença é que não era numa TV, não era na tela de um visor de um computador, não era visto na tela de um celular. Era visível, era ao vivo e a cores acontecia a pornografia, ok? Então, é um culto a demônios. Primeiro, vou te dar aqui para você começar a pensar sobre isso. Eu tenho muitos textos falando sobre pornografia. Eu vou gravar uma série tratando desse assunto, a pornografia, os males, a tragédia, a catástrofe que esse pecado ou essa prática traz na vida de um homem e de uma mulher e também para o matrimônio, para a vida dos filhos. Isso é terrível, ok? É terrível, é um dos pecados mais desastrosos e que mais destrói pessoas. É um pecado que as pessoas mais usam para se autodestruir na sua vida, em todas as suas relações, ok? Então, quando a pessoa está vendo pornografia ou ela está se masturbando, que tem a ver com outro pecado aqui enumerado, que é impureza, prostituição, adultério, prostituição, aí vem a impureza. A impureza, que é um dos pecados enumerados aqui pelo apóstolo Paulo. Depois de fornicação vem imundícia ou impureza, que também são pecados sexuais, ok? Imundícia são os pecados sexuais que não foram nomeados, porque ele fala prostituição, ele fala fornicação, ele fala imundícia e fala também de adultério. São 3 pecados, prostituição, fornicação, imundícia e adultério. 4 pecados da mesma família, pecados sexuais. Então, a pornografia, a masturbação está envolvido no pecado de imundícia.
são imoralidades sexuais. Então, quando a pessoa ela está se masturbando, ela não está vivendo aquilo ao vivo, não está tendo contato com uma pessoa. Na mente dela, ela está visualizando o objeto do seu prazer, o objeto da sua sensação de euforia hormonal, o objeto de seu tesão ali físico. Então, aquele objeto que não é real, mas é imaginário, seja mulher, seja animal, seja homem, não importa. Aquele objeto está na mente, não é real, é imaginário. Então, naquele momento em que aquela imaginação gera um prazer para a pessoa no ato da masturbação, por trás ou de forma materializada, maquiada, é um demônio que está sendo cultuado. Okay? Ela está se relacionando imaginariamente com o espírito maligno. Então ele está ali desfrutando daquele culto que aquela pessoa está oferecendo. Então isso é muito, muito perigoso. Então a prostituição é um dos pecados sexuais. É a comercialização do corpo no ato sexual. Depois vem o pecado de fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é o ato sexual entre duas pessoas solteiras. Os dois são solteiros e têm relação sexual antes do casamento. Isto é fornicação, outro pecado muito cometido pelo povo de Israel. Então, é um traje que a pessoa ela pratica quando ela tem relação sexual antes do casamento, quando ela tem o ato sexual, existe a alma dos dois são ligadas no ato sexual. Por isso que o homem unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas é uma aliança que a pessoa faz com o parceiro ou com a parceira no ato sexual. É uma aliança. Aquela pessoa pode não continuar, né, com aquele parceiro, com aquela parceira, separarem, mas a alma fica conectada uma na outra. Pastor, onde está isso na Bíblia? Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ele vai falar que quando o homem deita-se com a meretriz, torna-se um com ela. O ato sexual faz com que ambos sejam uma só pessoa, ok? Então há uma ligação imediata no ato sexual. Não importa se houve sentimento, não importa se houve emoções, se houve paixão, se houve amor, se houve carinho ou não interessa. O ato sexual torna aquelas duas pessoas uma só pessoa. Isso é muito perigoso. A fornicação, ela é um pecado, uma obra da carne. Imundícia, como já falamos aqui antecipadamente, dentro da imundícia está a masturbação, a pornografia, ok? Está os ídolos sexuais, como as revistas, como os filmes, os vídeos, são tipo de ídolos sexuais que a pessoa tem na sua vida. Então isso é muito importante, você dar atenção para isso, se livrar disso, se libertar disso, se desprender disso. Imundícias. A imundícia, ela tem um peso terrível, ela tem um poder destruidor terrível na vida de uma pessoa, ok? Outro pecado, outra obra da carne é dissolução. Dissolução. Também em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, Paulo escreve: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra dissolução vem da palavra grega azotia. Azotia significa desperdício. Então, desperdiçar. O desperdício é uma obra da carne. A dissolução é despertar, é não dar valor. Então, não ter responsabilidade. Pecado de dissolução, não valorizar. É desperdiçar. É um pecado, é uma obra da carne. Aprenda a dar valor às coisas. Há quem diga que eu só dou valor à água quando eu vivencio a sede.
Eu só dou valor ao alimento, ao pão de cada dia, quando eu vivencio a fome. Eu só dou valor à saúde quando eu vivencio a enfermidade. O ser humano é assim. Tem que passar pelo processo de sofrimento para dar valor ao bem-estar da sua vida. Para o vídeo não ficar muito longo, vou gravar um outro vídeo continuando de onde nós paramos. Os demais pecados, as demais obras da carne. Paramos aqui em dissolução. No próximo vídeo vou continuar falando sobre as obras da carne até finalizar todas as que ele vai estar nomeando e enumerando aqui. E depois falaremos sobre o fruto do Espírito e cada uma das virtudes desse fruto do Espírito. Lembrando que não é frutos, é fruto, singular, com 9 virtudes, plural. Amém? Deus te abençoe, foi um prazer te servir. Deus é contigo, Deus é conosco.